Que Deus ilumine a vida de todos em nome do Senhor Jesus. Que a misericórdia e a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Povo querido, Deus nos trouxe uma palavra muito abençoada. Uma palavra que muitos de nós já conhecemos. Uma palavra que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 16 e no versículo 15. É a história de Sansão e Dalila, onde todos nós já conhecemos. Mas deixa eu deixar algo plantado no seu coração. Sansão, ele cai porque ele brinca com Deus, ele zomba de Deus, e porque ele entrega o coração dele na mão de Dalila. Entenda algo: o meu coração, o teu coração, ele tem que estar voltado para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, meu coração não pode pertencer à minha esposa, ao meu esposo. O meu coração não pode pertencer aos meus filhos. O meu coração não pode pertencer aos meus netos, a pessoas que eu amo. Pode. Não é pecado você amá-los. Não é pecado você ter um sentimento especial por cada um deles. Não. Mas o seu coração ele tem que estar voltado 100% para quem? Para Deus. Pois o seu coração estando no centro da vontade de Deus, Deus ele vai cuidar do Senhor, vai cuidar da senhora e vai te ensinar e te capacitar a cuidar e amar dessas pessoas que estão em volta do Senhor e da senhora. E o seu coração estando no centro da vontade de Deus, certamente Deus vai te revelar, te mostrar aqueles os quais te amam de verdade ou não. Amém, gente? Mas antes de nós lermos a palavra, antes de nós deixarmos Deus falar o nosso coração, vamos fazer uma oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fale conosco neste momento, nos guie na tua palavra, nos dê a direção, tenha liberdade para falar com cada um de nós, e que a sua palavra nos fortaleça e nos ilumine, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, pessoal? Olha que forte o que Deus nos revelou no dia de hoje. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 15. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. Presta muita atenção no que você acabou de ler comigo, pessoal. Olha como é que começa a ruína do homem de Deus e da mulher de Deus. Quando ele entrega o coração na mão de uma outra pessoa, ou quando ele coloca o seu coração em um objeto, a não ser Deus. Sansão, ele vai para Gaza, se deita com uma mulher da vida. Os filisteus ficam sabendo e tentam capturá-lo. Então Sansão ele faz o quê? À meia-noite ele pega, se levanta e vai até Hebron. Chegando ali, ele se afeiçoa a uma mulher no vale de Soroque. Quem é essa mulher? É Dalila. Os filisteus, sabendo que Sansão se afeiçoa a Dalila, sabe o que eles fazem? Eles chamam Dalila e diz: descobre qual é a fraqueza deste homem, para que nós possamos capturá-lo. Você descobrindo, cada um de nós pagaremos a você 1.100 ciclos de prata. Então Dalila, ela se aproxima de Sansão, ela vê que Sansão se afeiçoou por ela. Então ela se aproxima dele e começa ali envolvê-lo, colocá-lo na sua armadilha. E ela começa a lhe perguntar como é que faz para tirar aquela força. E Sansão diz 3 vezes como faz para tirar a força dele. Olha a bobeira que Sansão faz, gente. Ele mal conhece a mulher, ele mal conhece aquela pessoa, e já começa a falar para ela como é que faz para tirar a força dele. Mas ele faz zombando, mas não zombando dela. Ele começa a zombar de quem? De Deus. Não, pastor, ele estava zombando dela. Não, meu amigo. Porque tem certos assuntos, tem certas coisas que você não deve brincar. Já começa assim.
Sansão, ele deveria se juntar com o povo dele. Ele já se deita com uma mulher de outra tribo, com uma mulher de vida. Ele começa a querer se envolver com Dalila, que é do Val de Zaroque. E ali começa tudo dar errado na vida de Sansão. Porque ele fala: se você me amarrar com 7 tendões frescos, a minha força some. Amanhece o dia, Sansão está como? Amarrado. Os filisteus vêm, ele quebra e os derrota. Aí a segunda vez ela pergunta, ela diz o quê? Se você me amarrar com cordas frescas que nunca viram o trabalho, a minha força some. Aí amanhece o dia, ele está como? Amarrado. Ele vai lá, quebra e vence os filisteus. Na terceira vez, ele diz: se fizer tranças no meu cabelo, a minha força some. Ele acorda com os cabelos o quê? Trançados, com as tranças no cabelo. Aí os filisteus vêm, ele vai lá e os derrota. Como é que Sansão não percebeu que aquilo era uma armadilha? Como é que ele não percebeu que aquilo ali era o diabo querendo destruí-lo? Mas ele continuou a brincar, ele continuou a desafiar a Deus. Porque, meu amigo, quem com fogo brinca, uma hora se queima, minha mãe já dizia. Ele estava brincando com fogo. Ele devagarzinho estava descobrindo o coração dele. Ele estava com uma mulher estranha. Ele deveria estar com uma mulher da mesma etnia dele. Ele tinha que estar com uma hebreia, com uma judia. Mas ele estava com uma mulher filisteia. E ali o diabo trabalhando para conseguir penetrar o coração dele e destruí-lo. Chega uma hora que ela diz: você está zombando de mim, você está brincando com a minha cara. Então é o seguinte: se você me ama, me diz qual é o seu ponto fraco, me diz qual é a sua fraqueza, entregue o seu coração nas minhas mãos. Ela insiste tanto, ela atormenta tanto Sansão, que chega uma hora que Sansão ele fica atormentado ao ponto de querer matar. Então ele pega e conta: se cortarem o meu cabelo, se passarem uma navalha sobre a minha cabeça, a minha força some, porque eu sou narizeu e navalha nenhuma passou na minha cabeça. Amanhece o dia, Sansão está como? Com a cabeça raspada. Os filisteus entram, o captura, e qual a primeira coisa que os filisteus fazem? Furam-lhe os olhos, faz ele ficar cego e faz ele se tornar o bobo da corte. Mas por que Sansão se encontra nessa situação? Por que Sansão se encontrou desse jeito? Porque ele colocou o coração dele em algo que ele não deveria colocar. Ele descobriu o coração para que ele não deveria descobrir. O seu coração, ele tem que estar descoberto apenas para Deus. O seu coração, ele tem que ter o espaço da sua família, ele tem que ter o espaço da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, como eu já falei, mas o seu coração, ele tem que estar voltado para Deus. A palavra do Senhor já diz: se tiver que guardar alguma coisa, guarde o seu coração, pois dele provém a vida e a morte. Se tem um caminho que o diabo quer entrar para te destruir, é o seu coração. Você nunca se perguntou por que o diabo investe tão pesado contra a sua vida, tentando semear um mal no seu coração, tentando semear uma dúvida, uma insegurança, tentando semear no seu coração sentimentos malignos para você sair da presença de Deus? Pois ele sabe que se o seu coração se contaminar, acabou. Ele pode fazer de você o que ele quiser. Mas enquanto o seu coração estiver voltado para Deus, estiver em Deus, você estiver levando uma vida séria, íntegra com Deus, ele não tem poder e muito menos legalidade sobre a sua vida. Então por isso que você não pode contar os seus segredos para ninguém. Os seus segredos devem ser contados, revelados apenas em Deus, e fazer a oração que muitos não fazem. Qual, pastor? A oração em silêncio. Aquela oração que só o Espírito Santo ouve, só ele interpreta, só ele entende. E essa oração, meu amigo, o diabo não ouve, e essa oração o diabo não pode atrapalhar. Porque essa oração, ela vem da onde? Da mente, do coração. Ela vem do mais íntimo interior de cada um de nós. Então volte o seu coração para Deus. Medite na palavra do Deus Altíssimo de dia e de noite. Se fortaleça na palavra de Deus, para que o seu coração
a sua mente venha estar blindada contra todas as setas e investidas do inimigo. Amém, gente? Graças a Deus, eu gostaria de orar pela sua vida. Eu gostaria de unir a minha fé com a sua e pedir para Deus blindar e guardar o nosso coração contra toda seta, toda investida do inimigo. Amém, gente? Vamos orar? Vamos unir a nossa fé? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, bendito seja o nome do Senhor, exaltado, glorificado seja o teu nome, meu Deus. Meu pai, Sansão, ele cai, ele padece, porque ele começa a brincar com as coisas do Senhor. Ele começa a zombaria, dizendo como faz para vencê-lo, ameaçando descobrir-te o coração a Dalila. E quanto menos ele imaginava, ele cedeu, ele se encontrou, meu pai, fragilizado, fraco, atormentado, e contou o seu segredo àquela mulher. E quando ele revela o seu segredo, quando ele descobre o seu coração, ele cai numa armadilha, ele cai numa cilada. E ali ele é humilhado, ele é envergonhado, ele se torna um pouco da corte. Pois é isso que o diabo tenta fazer conosco, meu Deus, de dia e de noite, tentando nos fazer contar as nossas fraquezas, revelar as nossas fraquezas, para que assim ele consiga investir sobre elas e assim nos afastar da tua presença, nos afastar do teu caminho, pois está escrito que o salário do pecado é a morte, e o que o diabo mais quer é nos ver mortos espiritualmente, é nos ver sendo brinquedo, marionetes na mão dele, sendo brinquedo, sendo feito de gato e sapato nas mãos dele. Mas, meu Deus, eu e os teus servos lhe pedimos, nos revista com o teu poder, nos revista com a tua unção, nos revista com a tua direção, com a tua sabedoria, para que nós não venhamos nos desviar, para que nós não venhamos nos perder do teu caminho, nos perder da tua palavra, não, mas pelo contrário, que nós venhamos incessantemente buscar o teu poder, buscar a tua palavra, buscar a tua unção, buscar a tua direção, buscar o teu amor para as nossas vidas. Meu Pai, vem sobre nós, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente. Não nos permita, meu Pai, cair na armadilha do diabo, mas pelo contrário, como está escrito, meu Deus, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, que a tua palavra nos ilumine os caminhos, que a tua palavra nos mostre qual o caminho trilhar, qual o caminho percorrer, que a sua palavra nos revele, meu Deus, o que é armadilha e o que não é. O salmista Davi já disse que o Senhor nos revelaria as armadilhas em oculto. Então, meu Pai, nos revela as armadilhas, nos revela as arapucas montadas contra a nossa vida, nos dê o discernimento, nos dê a sabedoria do Senhor, para que nós não venhamos, meu Deus, nos desviar, nos perdermos do caminho da salvação. Meu Pai, que em nome de Jesus toda armadilha, toda cilada do inimigo, desde já, ela seja frustrada, ela seja desfeita, ela seja quebrada, que as correntes do inferno, uma a uma, venham cair por terra, e que o teu poder, meu Pai, brilhe sobre a nossa vida, e nos ilumine, meu Pai, contra todas as trevas, que o Senhor nos guie ao caminho da salvação, que o Senhor nos guie no caminho da paz, que o Senhor, meu Pai, ilumine a nossa vida e o nosso coração, e que nós não venhamos ser como Sansão, e venhamos ceder e cair numa armadilha do inimigo, não, mas que nós sejamos como José, que fugiu da aparência do mal, que foi fiel até o fim, e no final a promessa se cumpriu na vida dele. Que o mesmo se suceda em nossas vidas, que o nosso coração esteja blindado pelo Senhor, e que a tua promessa, a tua palavra se cumpra em nossas vidas, em nome de Jesus. Pois é isso que eu te peço e te agradeço, com a certeza que o Senhor nos ouviu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem digam amém, e graças a Deus. Amém, pessoal. Brinda o seu coração, envolva o seu coração, sua vida, na palavra de Deus.
e certamente o Senhor te guardará e te protegerá, e certamente o Senhor abençoará a sua vida, a tua família, em nome de Jesus. Fica com Deus, pessoal, e até mais.